Doutor José Roberto, geriatra, está aqui e eu já começo com uma pergunta que é a seguinte. Uma mulher de 50 anos consegue emagrecer, assim como qualquer outra mulher? Com a sua ajuda, consegue. Muito obrigada. Serão 5 especialistas ajudando. Ó, vai verdade, ter... consegue tranquilamente, né? Se fizer o que vocês vão orientar, né? E aí as outras seguirem esse exemplo, né? A gente consegue emagrecer. Não tem o porquê dizer que com a idade a gente não vai emagrecer. Pode ser um pouco mais difícil do que um adolescente, mas a gente consegue. É porque a gente tem costume de colocar culpa em alguma coisa, né? E eu acho que a idade é um fator de colocar culpa. Ah, mas a minha idade, eu já não sou mais jovenzinha, meu metabolismo é lento. O metabolismo diminui com a idade, Lu, mas a gente consegue emagrecer, né? Que o problema é que a gente começa com a idade, normalmente faz o inverso do que deveria fazer. Em vez de comer menos e fazer mais exercício, a gente come mais e faz menos exercício. Que conta aí boa. A conta não fecha, né? Não fecha Tá a conta. Aí a balança começa a pesar. Tem uma telespectadora que ela não quis se identificar e ela escreveu assim: a depressão faz engordar? Tá fazendo tratamento para depressão, mas ela tá gordinha. Pode ser uma causa de A gente engordar? está conversando com ela. Bom, vamos responder a pergunta dela. Se a depressão pode ter aumento de peso? Pode fazer aumento de peso, como algumas pessoas podem perder peso na depressão. Então a depressão, ela sempre é um espelho, mais ou menos. A gente pode ter aumento de peso, perda de peso. Pode ter hiperinsônia e pode ter insônia, né? Pode ter irritabilidade, pode ter apatia. Na verdade, a gente pode ter os dois lados da moeda. Mas em relação à pergunta, então, aumento de peso pode ter, principalmente a depressão ansiosa, onde vem associado com a ansiedade. Então, no caso da ansiedade, a maioria das pessoas aumentam o peso porque comem exageradamente, tentando matar aquela ansiedade, tentando resolver aquela ansiedade na geladeira. E, na verdade, aí tem aumento de peso. No caso dessa pergunta, né, que ela fala que ela está em tratamento, alguns antidepressivos também aumentam o peso. É mesmo? Então, nós precisamos saber se ela começou a aumentar peso depois do tratamento, ou seja, do tratamento da depressão. Por conta dos remédios, né? Ou a depressão, que ela já tinha aumento de peso antes ansiedade. do tratamento. Então, nós precisamos saber isso. Mas, enfim, a depressão pode aumentar peso e alguns antidepressivos também aumentam peso. Entendi. A Maria, ela tem 70 anos e diz que tá gordinha. E ela toma muito café. Ela tá colocando a culpa aqui no café. Com café com muito açúcar, ela vai engordar, né? Mesmo. O café por si só, não. O café não tem essa propriedade de calorias aí, o café para engordar. Então, a questão é, se ela toma muito café e esse café é adoçado com açúcar, ela vai engordar à custa do açúcar e não do café. Só voltando à outra pergunta, Lu, da depressão, mesmo que a gente tenha aumento de peso, vale a pena a gente tratar a depressão, né? Seja com remédios que aumentam o peso e a gente caprichar na dieta, caprichar no exercício, porque viver com depressão é muito pior que ter uns quilos a mais na balança. Então, na verdade, a depressão vale sempre a pena ser tratada, porque ela compromete muito a nossa qualidade de vida e aí a nossa vida como um todo. Depressão tem idade, doutor? Depressão não tem idade, né? Existe depressão em criança, como existe depressão no idoso. O que muda é a forma de apresentação. No idoso e na criança, ela tem uma forma diferente de apresentação, né? Principalmente no nosso caso aqui, no idoso, né? Ela pode ter muito comprometimento cognitivo, ou seja, alteração de memória, né? Mais apatia, ou depressão no idoso, muitas vezes muita irritabilidade e às vezes, né, muitas dores, que é a somatização. Então, muitos quadros comum, tem vários estudos já mostrando que a depressão no idoso, por essas características, ela é subdiagnosticada e, obviamente, subtratada. Olha, a gente encontra sempre muita gente na rua, né? E algumas mulheres, eu fico muito feliz, assim, do programa tá conseguindo cumprir com a missão, com a meta, com o objetivo, com aquilo pelo qual ele foi criado e proposto, que é melhorar a sua vida de alguma forma, sabe? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E esse final de semana, lá no programa de 5 anos, no sábado, eu encontrei algumas pessoas que falaram assim pra mim. Na realidade, foram 2. Uma moça mais jovem e uma mulher da minha idade, mais ou menos. E as 2 falaram assim: eu quase me matei, mas assistindo ao seu programa, olha,
Até me emociona de lembrar dessas meninas. Mas assistindo ao seu programa, eu tive um novo ânimo de vida e voltei a viver, e hoje eu quero viver. A depressão, doutor, como é que pode a depressão atingir tanto as pessoas assim? Além de atingir, tem esse problema, né? A depressão pode levar ao suicídio, que é um grande perigo da depressão. Então não é só a qualidade de vida que fica muito ruim, mas existe o risco de suicídio. Então é que a gente entender que as pessoas que se suicidam não é questão de fraqueza, as pessoas têm costume de falar, ele é fraco, ele tem algum grande problema. Não, ele provavelmente tem uma doença chamada depressão. E quando a depressão é mais grave, a angústia, o sofrimento é tão grande que a pessoa chega ao suicídio. Então é uma doença que vale a pena ser tratada, e insisto nisso. Qual que é a tua dica, então? Tratar como? Sempre que a gente tiver uma suspeita de depressão, né, procurar a ajuda de um profissional para a gente fazer o tratamento adequado. Hoje nós temos um arsenal terapêutico muito grande, os laboratórios estão cada vez mais tendo mais pesquisas, medicações interessantes, e hoje a depressão é uma doença bastante ampla de tratamento. Então não vale a pena a gente ficar sofrendo e correr o risco de um suicídio. Obrigada, doutor. Até a semana que vem. Obrigada, querido.